Olá, maravilhosa! Você já sentiu um enorme desconforto, como se algo aqui estivesse errado, como se as suas sensações, os teus sentimentos e os teus pensamentos fossem equivocados e você não pudesse verbalizar porque você se sentiria muito culpada, né? Afinal, o que os outros iriam pensar se eu falasse sobre isso? O meu nome é Paola Linhares e esse é o primeiro episódio do meu podcast Isso Ninguém Conta. Então, pega o teu café, senta aqui comigo que eu vou te contar como surgiu essa ideia desse podcast. A ideia de criar esse podcast foi justamente criar um espaço onde nós mulheres pudéssemos conversar sobre todos esses sentimentos, essas sensações, esses pensamentos que parecem equivocados para os outros. Onde a gente pudesse trazer o que a gente realmente está sentindo e todos os processos que a gente passa durante vários ciclos e desafios que a gente passa. Nós mulheres carregamos muitos papéis. O papel de mulher, o papel de filha, de mãe, de esposa, de profissional, de amiga. E durante todos esses papéis que nós desenvolvemos, nós passamos por diversos desafios. E como é difícil poder falar sobre isso, né? Como é difícil poder se expressar, quanta culpa vem junto com isso. Então o podcast Isso Ninguém Conta é justamente para contar o que ninguém fala. É para que nós mulheres possamos ter um espaço de acolhimento, um espaço aberto, para que a gente possa se ouvir, para que a gente possa praticar uma escuta ativa e que a gente possa trazer assuntos aqui sobre vida, carreira, maternidade, relacionamentos, sobre o processo do nosso corpo, sobre o envelhecimento. E a ideia desse podcast surgiu justamente num momento da minha vida que eu estava vivendo um turbilhão de emoções, onde eu estava incrivelmente feliz pela chegada do meu filho e totalmente perdida. No puerpério, eu não sabia mais quem eu era, eu perdi a minha identidade, eu não sabia mais se eu voltaria a ser uma boa profissional, se eu conseguiria ser uma boa mãe, se eu seria uma boa esposa, uma boa amiga. No puerpério, eu simplesmente não sabia se eu queria voltar a trabalhar. E ao mesmo tempo que eu não sabia se eu queria voltar a trabalhar, eu queria voltar a trabalhar, eu queria sair de casa, eu queria ver pessoas, eu queria fazer outras coisas. E ao mesmo tempo que eu amava cuidar do meu filho, tinha momentos que eu sentia tanta exaustão, uma privação de sono. E eu achei que eu estava enlouquecendo. Só que será que as outras mulheres também estavam vivendo isso? Será que as outras pessoas passaram por isso? Porque isso ninguém conta. E foi nesse momento que numa sessão de terapia eu consegui verbalizar essa vontade, essa ideia com a minha psicóloga. E foi aí que surgiu o podcast Isso Ninguém Conta. Foi dessa necessidade, desse espaço de acolhimento, de escutativa, de podermos falar sobre todos os nossos sentimentos e pensamentos sem nos sentirmos culpadas. Foi a ideia de que
nós possamos sim trazer as nossas dores, os nossos desafios, as nossas alegrias, trazer aqui diversos assuntos e possamos falar o que ninguém fala, sermos sinceras, sermos verdadeiras com tudo que a gente sente, sem nos sentirmos culpadas por isso. Porque a culpa, ela nos cala, ela nos silencia, ela faz com que a gente se sinta errada, equivocada, perdida. Poxa, se ninguém fala sobre isso, então eu também não posso falar, eu não posso sentir, eu não posso sequer ousar pensar sobre isso. Então, esse é um podcast para você, mulher, para você maravilhosa, que vive todos os ciclos da sua vida intensamente e que talvez se sinta, às vezes, um pouco deslocada. Eu quero que você seja ouvida aqui. Eu quero falar com você e eu quero trazer outras mulheres e quem sabe aí, homens, para falar sobre isso, sobre os desafios que a gente vive. E eu espero vocês com o nosso café aqui na poltrona da minha casa nos próximos episódios. Um beijo!